Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Ao Senhor eu cantarei eternamente. Podemos assentar. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente. Eu cantarei eternamente o vosso amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos, hoje na festa do martírio, por isso, em plena Páscoa, nós sacerdotes nos revestimos com a casula vermelha, porque Marcos, discípulo de Jesus, que foi amigo desses apóstolos que o padre falou, lá em Alexandria ele foi morto, e depois pegaram os restos mortais dele, como eu tinha dito, e levaram para Veneza, os venezianos, italianos hoje, e lá colocaram os restos mortais de Marcos, que sofreu um martírio, que morreu, derramou o sangue dele. Mas aqui existem alguns pontos que vale a pena a gente acender para vocês. Por exemplo, o que significa evangelho? Evangelho é a boa notícia, a boa nova, a notícia de Cristo, Jesus, que é Senhor e Rei do universo, porque Ele é um Deus que ressuscitou, um homem que ressuscitou e é Deus, como o Pai é, como o Espírito Santo é. Então essa grande notícia nova é chamada Evangelho. Então todo o Novo Testamento, todo o Novo, você pega as cartas de João, de Pedro, de Paulo, aos Hebreus, tá? Todo o Novo Testamento, todo ele é um Evangelho, porque ele está anunciando as maravilhas do Senhor, os atos dos apóstolos. Jesus está ressuscitadíssimo ali. Agora, o evangelista Marcos, ele foi o primeiro a pegar dessa boa nova, chamada Evangelho. Ele resolveu fazer, para uma comunidade onde ele estava frequentando, um evangelho próprio, com o jeitão dele, daquilo que ele testemunhou dos apóstolos sobre Cristo Jesus. Eu tinha dito para vocês, ele foi discípulo de Pedro. E aí daí, por causa de Marcos inventou esse evangelho menor, vamos dizer assim. Depois vieram os outros, depois de Marcos, escreveu outros evangelhos pequenos. Mateus,
Lucas e João, o evangelista. Ok? Então, para a gente entender o que é um evangelho, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ou seja, a boa notícia, que ela está acoplando todo o Novo Testamento. E esses evangelistas fizeram como fosse um pequeno resumo de tudo isso, como testemunhas da ressurreição de Cristo. Então Marcos foi o primeiro a escrever, por isso o evangelho dele é o mais antigo, o mais curtinho também. Pode reparar, de todos ele é o mais curtinho. E ele é detalhista, né? São Marcos. Mas o que nos cabe aqui, e aí vai vir de encontro com o nosso hoje, é o que Marcos está anunciando. Jesus ressuscitado, ele está falando de Cristo, e ele chama os 11. Mas por que 11? Porque até nesse momento, depois que Judas Iscariotes, ele mesmo tirou a vida dele, eram 12, por causa de Judas, né? Quando Judas, ele tira a sua própria vida, os apóstolos não foram assim de uma hora para outra, e rezaram e Deus mostrou quem seria o outro. Não foi assim, demorou um tempinho, demorou dias, demorou um tempo. Então durante a época que Jesus morre, e quando ele aparece ressuscitado, eles ainda não tinham recebido a graça em Deus de escolher o novo apóstolo. Por isso quando eu falava os 11 é por causa disso. Mas vamos lá, Jesus aparece para os 11 e vai dizer: ide. Isso aqui é para você, porque você recebeu o santo batismo de Cristo. Por isso que eu sempre falo para vocês, irmãos, nós não recebemos um espírito qualquer. Nós recebemos o espírito que Cristo ressuscitado, vencedor da morte, ele acabou com a morte, e ele derramou esse espírito vencedor em você no dia do seu batismo, que é o dia mais importante da sua vida. Foi o dia que você foi batizado, batizada. E se você crer em Cristo, e aqui a gente tem que entender isso, a tradução em grego da palavra crer, quando o apóstolo está falando, que Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra, a palavra do evangelho, de quem ele é, Jesus, e o que aconteceu com ele, e querer ter a vida dele, ouviu, e crer. O que é crer? É querer viver esta vida dele. Não é crer e falar assim: ah tá, eu creio. Não, não é isso não, nunca foi isso, nunca. Crer significa: eu quero viver esta vida de Cristo, eu quero seguir os passos de Cristo, eu quero morrer para mim, como aconteceu no meu batismo. Eu morro para o meu jeito, para a minha vontade, para poder ter os sentimentos de Cristo. Isso é crer. Aí o Marcos está dizendo pela boca de Cristo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ou seja, fala sobre o que aconteceu. E aquele que crer não será condenado, será salvo. E o que não crer? Quem é o que não crê? É aquele que não vive Jesus, já está condenado. Agora cuidado aqui, irmãos, porque isso aqui entra na nossa história, hein? Como batizados também. Eu disse, todos vocês, e suponho eu, padre, espero, que todos aqui, todos vocês aí que estão nos acompanhando, já tenham recebido o sacramento do batismo. Agora, crer é outra coisa. Eu posso receber o sacramento, mas eu não creio. Já expliquei, em grego, traduzindo em grego, para o português, ou para o latim, melhor dizendo, crer significa: eu quero seguir
os passos do Senhor Jesus, para adquirir em mim, pelo meu batismo que eu recebi, pelo Espírito Santo, os sentimentos de Cristo, para que toda a minha atitude neste mundo seja toda em Cristo. Então significa, se eu sofrer, eu vou sofrer em Cristo, com Cristo e por Cristo. Se eu estiver feliz, eu serei feliz com Cristo, por Cristo, em Cristo. Eu quero sentir os sentimentos da alegria em Cristo. Quando eu for perseguida, no caso da mulher, eu vou ser perseguido com os sentimentos de Cristo, para eu não ser como aqueles que não conhecem a Deus. E aqui o padre chamou a atenção, para vocês, porque nós como batizados, temos o batismo, mas nós corremos um seríssimo risco de não viver, de não crer. Já entendeu o que é crer? Não é só falar, eu creio na existência de Deus. Crer na existência de Deus, o diabo crê. Leia, se você for analisar, o próprio diabo crê em Deus. Então, se você falar, eu creio em Deus, até aí, você tem que tomar um pouco de cuidado com o significado e o significado da palavra crer. Significa, eu não só sei que Ele é Deus, eu quero viver a vida dEle que Ele enviou para mim. Isso muda a chave. E aí ele vai dizer, então quem vive a minha vida, tem um espírito vencedor. Para quê? Para que eliminar as manobras e as armadilhas do demônio, seja elas quais forem. Você tem o poder, se crer. Se você impor as mãos sobre um enfermo e pedir em nome de Jesus, ele será curado. Ok? Ou seja, se você entender o que Cristo está dizendo, você tem autoridade plena em tudo que faz a conjunção da nossa vida aqui. Mas agora tem que ter aquele crer, que o padre explicou. Não é crer porque eu acredito. Não, é crer, é porque eu acredito e quero ter a vida de Cristo em mim. Aí começa todo um caminho, que Pedro está falando muito bem aqui, ó. Pedro está falando, domingo a gente vai ouvir isso aí. Convertei-vos. Começa um trabalho de esvaziamento de você. Isso a gente fala bastante aqui. Então veja, vamos lá, só para a gente repetir as palavras de Cristo no comecinho. Quem crer em mim, não será condenado. Olha aqui, vamos lá, pegar as palavras. Quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Veja, ele está dizendo aqui, ele não está dizendo de quem não crer. Ou seja, ele não está dizendo quem não foi batizado. Não, às vezes quem foi batizado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não crer, já está condenado. O que é estar condenado? É eu viver sem o batismo. Se você tiver a curiosidade depois, aqui é um ensinamento muito importante. No Novo Testamento, a carta que Paulo escreve a Tito, já viram falar? No livro de Tito, lá depois dos evangelhos, Hebreus, Efésios, né? Tito, no capítulo 4, lá está escrito, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, mesmo aqueles que fazem obras boas, atenção, são pessoas boas, fazem obras boas, ajudam o outro, etc e tal, leia lá, mas não tem o batismo de Cristo, não será salvo. Eu venho falando aqui nas homilias o tempo todo sobre isso, e tem muita gente que fica com um mosquitinho, Padre Marcos, onde você ouviu isso?
Está na palavra de Deus, está na igreja que testemunhou isso. Ok? Então, irmãos, não basta a gente apenas ser bom, mas a gente tem que ter a crer, no sentido de seguir os passos do Senhor como batizado. Como batizado. O que interessa para Deus é o seguinte: é você ter a vida dele. Quem não tiver parte comigo, quem não lavar, se eu não lavar os pés, não terá parte comigo. O que é lavar os pés? Quem não tiver a minha vida, quem não tiver o meu espírito, que eu vou dar, já é condenado. Condenado é o jeito que a gente veio por causa do pecado original, que a gente sai até do ventre da nossa mãe. Por isso que quando uma criança morre pequenininha, que eu já testemunhei, foi meu primeiro testemunho como padre, primeira vez, aqui no cemitério da Lapa, aqui em São Paulo, se chama cemitério da Lapa. Uma vez me chamaram, olha lá, estão te chamando para fazer uma exéquia. Fui lá, primeira vez que eu vejo um caixão tão pequenininho, era um neném. Eu fiquei assim chocado, né? Foi ali que Deus começou já a me amadurecer como padre. E ali uma choradeira, estava lotado, e eu vi um bebê. A coisa mais horrível que tem, gente. Ali o pai me chama de canto e fala para mim assim, em lágrimas: padre, o meu filhinho morreu. Ele disse que ele devia ter uns 2 aninhos. E ele foi pendurar, com 2 aninhos, ele viu alguém fazer isso, e foi pendurar no tanque, e o tanque virou em cima dele. Tanque de lavar roupa. Matou ele na hora. Esmagou o menino. E aí o pai disse assim: padre, eu creio em Deus, mas o meu filho não foi batizado. Eu estava planejando de dar o batismo para ele mais para frente. O senhor pode batizar o meu filho? Não posso. Ninguém pode. O Papa não pode, os bispos não podem, nós padres não podemos. Por quê? Porque o batismo, a vida de Cristo, ter parte com Ele, lavar os pés, enquanto a gente está nesse mundo. Por isso que tem casos até de pessoas que estão, a mãe acabou de ter o neném está morrendo, bebezinho de tudo, acabou, mas está morrendo. A mãe tem autoridade até, porque não vai dar tempo de chamar um padre, ela pode fazer o rito do batismo, ela mesma, para que aquela criança, que ainda não tem a vida de Cristo, receba o batismo, porque ela morrendo, ela já morre como aquele que tem parte com Cristo. A igreja autoriza isso, no catecismo da igreja católica vocês vão ver isso. De tão sério o que é a palavra, o evangelho, dizendo: ide por todo o mundo, pregai, leve a palavra verdadeira, que vai, para que o povo tenha vida comigo, e eu estarei com eles, e eu darei a força para eles. É o batismo. Sem o batismo nós nada podemos, irmãos. Nós nada podemos. Então, a seriedade do batismo e o poder do Espírito Santo que ali nos é dado. Nos é dado os dons do Espírito Santo no batismo. Por isso hoje a gente vê tantas pessoas doentes, espiritualmente falando, mães que choram por um filho que se perdeu, deixou de ir na igreja, começou a ir para um outro lado. Veja, a grande pergunta que ela fica no ar é o seguinte: é uma família cristã? É, porque tem batismo. Quem são os responsáveis por essa casa? A mãe, o pai. Eles estão crendo em Cristo. Veja, agora a palavra, não é eles aceitam Jesus como o Senhor, não. Eles creem no sentido de viver, de orar, de querer ter os sentimentos de Cristo. Aí começa a questão. Porque se você crê, você tem esta autoridade de Jesus aqui, dada ao pai, à mãe, ao irmão, ao padrinho, a qualquer um desta casa, para proclamar a libertação do perigo desse menino, dessa menina, desse filho, dessa filha,
ser levado pela onda do mundo, que é orquestrada por Satanás. A mãe tem autoridade de desvencilhar a vida daquele menino, e ele experimentar o inferno. Mas lembra-te de uma coisa: se a mãe recebeu o dom do Espírito Santo que Cristo deu, o dom da fé, nós estamos falando já praticamente 2 domingos. A fé não é somente para que no meu tempo aconteça a libertação que Jesus diz. Jesus acabou de dizer: quando impuser as mãos a um doente, o doente será curado. Pode ser que na hora que você começar a clamar pela tua família, hoje, porque você crê, porque você tem um caminho com Cristo, hoje mesmo o Senhor pode já dar um testemunho para você e para os teus, que a libertação já ocorre agora. Mas às vezes não. Às vezes você orou, você acreditou, mas os teus olhos não estão vendo. Mas Deus está fazendo a obra. Falei hoje na rádio isso, a rádio 9 de julho. Eu falei assim: nós vamos orar, inclusive vamos orar hoje, agora também, por uma pessoa que está na UTI, pelo menos estava, não sei se saiu, mas vou orar do mesmo jeito. E aí eu falei: quando você orar, tendo você que está aqui, ó, a necessidade de receber a graça de Deus, porque você veio aqui, porque você tem a sua história. Claro que você está preocupado com você e com os teus, é claro, por isso que você está aqui, também. Só que nós estamos aprendendo, que quando eu recebo o batismo, como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, tudo lição de casa para quem quer, vai lá. Quando eu sou batizado, nós nos tornamos um só corpo. Leia lá, exatamente assim. No dia do meu batismo, eu recebo o Espírito de Cristo, me torno um só corpo, onde eu recebi um só batismo, não tem outro batismo na vida, gente. Um só Espírito, um só Senhor, onde nós nos tornamos um só corpo. Então, quando eu tenho os meus desejos de pedir na missa aqui, ou por alguém que eu venho, ou por mim mesmo, ou por um filho teu, mas o padre fala assim: ô meu irmão, minha irmã, mas eu convido você a fazer uma oração agora junto comigo, por uma pessoa, que ela está agora assim, 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 vamos orar? Aí você pode ficar até triste no primeiro momento, você fala: mas espera aí, eu estou com tantos problemas na minha vida, e o padre pede para eu orar por outro? Porque a palavra que é Deus está dizendo isto. Quando eu estou batizado, lembra, o que é seguir Jesus? É eu ter os sentimentos de Cristo. Então a minha vida agora não é mais do meu jeito, somente agarradinho com os meus. Não, é com os meus sim, mas agora com a abertura de ter o sentimento do corpo de Cristo. Eu também rezo, oro, suplico, para que Cristo visite o outro irmão que o padre está falando para a gente orar. Por quê? Porque é corpo de Cristo. Como você é, como aquele que você quer rezar, é também corpo de Cristo, e por aquele que o padre está pedindo para rezar. Aí você fala: mas qual é o ganho disso? Primeiro, que você está tendo a obediência no Senhor, não mais em você. 2, quando você pede pelo corpo de Cristo, você está pedindo para você também. Porque se nós nos tornamos um em Cristo, no dia do nosso batismo, eu me alegro de saber que parte do corpo de Cristo está sendo visitado, como eu também sou parte. Veja, nossa vida é mudada. Então agora, quando eu vivo apenas fechado, egoísta, de uma maneira egoísta, no meu clamor apenas, padre, é porque você ainda não crê em Cristo. Eu estou repetindo para você, quando você reza ansiosa, somente para os seus problemas, você ainda, eu estou ousando falar como um pai espiritual, em Cristo,
eu tenho que te dizer, você ainda acredita em Deus, você acredita em milagre, mas você ainda não crê no Senhor, no sentido de ter a vida, de buscar em Cristo os sentimentos dEle, porque os sentimentos dEle não é mais fechado, não é mais no clã que a gente vive e nasceu, não é mais só ali. Abraão, saia da tua terra, vai para onde eu te enviar. Aí ó, pensa só um pouquinho, meus irmãos, quando Deus fala lá no Antigo Testamento para Abraão, Ele já está falando desse Espírito que Cristo vai nos dar, de sair da minha terra. O que é minha terra? Eu só estou preocupado comigo, com a minha saúde, se eu tenho um filho, com os meus filhos, se é no meu matrimônio, com o meu matrimônio, se é com a minha profissão, com o meu trabalho, se é com as minhas dívidas, é com a minha dívida. Pronto. Como Abraão estava no comecinho, sem conhecer, sem crer em Deus. Ele acreditava em Deus, mas ele não tinha ainda a crença de viver, até que Deus fala: Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te enviar. Daí veio aquela música que fala assim: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quer dizer, Deus me leva, não eu mais levo Deus onde eu quero, não sou eu que vou conduzir a Deus aqui ou acolá, não, é Deus que vai me levar. Então se o padre disser: ô meu irmão, minha irmã, Deus sabe de você, mas agora eu vou pedir que você reze por uma outra circunstância, não só a sua. Só que ao mesmo tempo, quando você está rezando por uma outra circunstância, como nós somos um só corpo, o Espírito do Senhor também visita você. Acredite nisso, acredita. É a ressurreição de Cristo. Vocês lembram disso? Se Jesus podia passar de uma parede para outra, sem bater e sem ninguém precisar abrir, quando você está clamando por alguém, Cristo entra na sua casa, Cristo entra na sua terra, Cristo entra na sua família, Cristo entra na tua história. Veja, Ele ressuscitou. Nós estamos falando, irmãos, de algo sobrenatural que não é mais neste mundo que está. Cristo explodiu, no sentido de, Ele não está somente mais aqui, Ele está aqui através do seu Santo Espírito, Ele está com a gente, através do seu, olha como é que Ele termina, pois eu estarei convosco, olha aqui, Ele ressuscitou, Ele já está no Pai, Ele já foi embora, mas olha como é que Ele termina o Evangelho. Os discípulos então saem, olha, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado para os céus. Quem foi levado? O homem Jesus ressuscitado está à direita do Pai. A cabeça está lá, não sai mais de lá, está lá, glorioso, se apresentando ao Pai eternamente, como um cordeiro imolado, como um cordeiro, só que todo glorificado. Mas e o corpo dele? É quando ele dá o Espírito Santo, nós nos tornamos corpo. Aí olha como ele fala, olha aqui. Os discípulos então, depois que viram Jesus ser levado para os céus, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Olha o Espírito de Cristo encorajando eles. O Senhor os ajudava, quem está ajudando ele? O Espírito de Cristo. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Veja, é isso que a gente está proclamando nessa noite aqui, na festividade do martírio de São Marcos. Ele está anunciando o Espírito de Cristo ressuscitado na tua vida e na minha. E ele está explicando que crer é querer viver os sentimentos de Cristo. É um exercício diário de buscar o esvaziamento de mim para que Cristo seja tudo em mim. Não é brincadeira, irmãos, é a ressurreição. Quando você ouve falar, ide por todo mundo, não é para que todo mundo, Cristo sabe que todo mundo não vai
aceitar o batismo. Não vai, Jesus já sabia. Mas é que em toda parte do mundo tenha gente batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito, e que crê. Não só acredite, que crê. Por isso que a gente percebe que a igreja está sempre nova. A igreja não envelhecerá nunca, porque Cristo está no meio de nós. Se Ele não está aqui, Ele está lá numa outra parte do mundo, em alguém que crê nele, alguém que está anunciando com a vida, que Cristo está vivo, vivo, vivo. Mas veja, não mais preso na sua própria vida particular, mas está indo, porque Cristo falou: ide, vai, sai daí, vá para onde eu estou te enviando. Por isso, irmão, nos incomoda quando a gente começa a ouvir Ele que é a verdade, e a gente está procurando que Cristo faça a minha vontade. Veja, você vai ter uma desilusão tão grande, como já teve, talvez, como muitos dos teus já tiveram. Por quê? Porque não acreditaram, não entenderam. São motivos de misericórdia para quem não entendeu. A gente tem que rezar pela conversão do mundo. Mas vocês são católicos, vocês estão aqui, vocês têm o batismo, e hoje o Senhor está desafiando para que você creia nele. Não acredite, creia, de seguir, de buscar os sentimentos dele, para você sair da tua terrinha particular de vida, e ter a coragem de amar como Cristo ama, de ir onde Cristo pede. Veja a loucura do mundo, não é, irmãos? Por isso que querem calar Jesus. O mundo quer calar Jesus o tempo todo. Repare que isso aqui é completamente contrário ao sistema que o mundo nos oferece. É contrário. Nossos filhos ficam todos, como nós um dia ficamos também, todos entusiasmados em viver as iguarias do mundo, porque elas são muito envolventes. Porque o que Cristo pede, a princípio, não é envolvente, a não ser que você faça um caminho com Ele. Aí você vai ver e fala assim: vale a pena. Domingo, para terminar, nós vamos ouvir o próprio Pedro continuar esse anúncio de Cristo. E ele vai dizer, irmãos, e hoje ele está dizendo também, mas ele vai falar mais. Quando entrares na vida de buscar os sentimentos de Cristo, tu terás também sofrimentos. Tu terás sofrimento. Ele está falando isso para mim e para você, e a gente já está tendo. Mas ele vai dizer: animai-vos nessa hora, porque o seu Senhor, no qual você está tendo o sentimento dele, ele primeiro experimentou o que você agora está experimentando. Então se alegre, porque você, como corpo dele hoje, está experimentando também os sofrimentos que você não foi atrás, chegaram em você. É diferente quando a gente está vivendo no pecado, né? Quando a gente vive no pecado, a gente vive as consequências do pecado que eu cometi, na minha meninice, na minha molecagem. Eu fiz besteira, depois eu fico, né? Eu fico vivendo as consequências do meu pecado. Não, quem vive agora a vida, crê em Cristo, vai ser perseguido, vai sofrer, vai perder, mas não foi você, não foi por causa do teu pecado que chegou a essas coisas, foi porque você tem a vida de Cristo. Eu já falei para vocês, experimenta viver com gosto, castidade, hoje, no meio onde você vive. Você vai ver como vão praticamente expulsar você das rodas de conversa, vão esculambar você. E olha, do jeito que hoje tudo é mania de fazer lei, é capaz ainda colocar um processo em cima de você, porque você é o único no meio de todo mundo que quer viver castidade. Pode prender esse doido, e é isso mesmo que vai acontecer. Vão começar a criar leis, porque a gente quer viver a vida de Cristo. Se Cristo passou por isso, nós que recebemos o batismo também passaremos, mas com alegria,
com alegria. Vocês estão entendendo? Então essa pregação do Evangelho, ou seja, da boa notícia, ela incomoda quem não quer crer em Cristo, porque já está condenado, quer continuar vivendo naquilo, só que eles não sabem, mas eles já estão condenados. Jesus acabou de dizer, como ele disse naquela parábola daquele homem rico, na parábola do homem rico que morre, Lázaro também, e Jesus vai usar um termo, tu já recebeste tua recompensa. Qual? Você quis viver do teu jeito, está condenado, não tem como vir para cá, não tem como chegar para o outro lado. Entenda, essa é a palavra de Cristo, essa é a libertação da tua vida e da minha. Irmãos, Cristo está ressuscitado, Ele está no meio de nós. Quando eu recebi a vida dEle, eu já não sou mais aquele homenzinho, do jeito que eu vim no ventre da minha mãe. Eu posso continuar vivendo daquele jeito, mas os apóstolos estão anunciando, cuidado, para não viver a vida do mundo. O que é a vida do mundo? Do jeito que eu era, do jeito que eu nasci, do ventre da minha mãe. Cuidado, é cheio de armadilha viver desse jeito, é cheio de aprisionamento, é cheio de egoísmo. Não, cuidado, meu irmão, minha irmã. Agora nós temos uma vida nova, novinha, mas precisa buscar esse esvaziamento da vida velha. Só ter o batismo não significa crer. Por isso que realmente Deus trabalhou no meu coração sacerdotal, quando a gente expressava Cristo aqui, e era bom, onde a gente falava, vamos fazer uma missa, e ainda intitulava o tipo de missa que ia ter. Isso não existe, mas isso era um chavão, para que multidões quisessem vir para cá. Mas por que isso? Porque não entendemos nada. Não é assim. Cristo, Ele age na simplicidade, mas é poderosa a simplicidade dEle. Quando eu creio e proclamo, Cristo se faz. Não precisamos intitular missa para os desempregados. Toda missa é para o desempregado, meu irmão. Missa para combater o câncer. Todas as santas missas, Cristo continua se oferecendo para o Pai. É a missa que vai levar a lepra, o câncer, a dor de uma mãe que chora, um desempregado, um viciado nas drogas, uma pessoa que precisa ter uma melhora econômica. Não precisa falar, vem na missa que nós vamos clamar a prosperidade. Não, isso não existe. Veja como Deus vai descortinando aquilo que Satanás vai colocando na nossa frente. A gente respeita quem faz, como eu já fiz, e a gente tem que admitir isso. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, mas o Senhor está falando forte no meio desta igreja. Ele está dizendo que Ele está vivo, e que se você crer, tu está salvo, tu e a igreja que acreditar. Ele está falando forte que quando a gente tem fé, mesmo que os meus olhos não vejam, a graça já aconteceu. Por quê? Porque você é corpo dele. E se você está sentindo Cristo em você, você pode dizer, você pode. Aí não tem erro nenhum, você pode. E até precisa dizer, Cristo já venceu nessa situação que eu estou rezando. Aí o outro vai falar, mas eu vou cronometrar depois que você foi naquela missa lá, e você mesmo anunciou que a vitória de Cristo já aconteceu na vida do teu filho. Eu vou ficar cronometrando. Você foi no dia 24 de abril de 2023, por volta das 19h30, já se passaram 3 meses, o teu filho está cada vez pior. Lembra o que Satanás sempre fez com Jesus? Se tu és filho de Deus, porque tu não mudas isso em pão? Se tu é filho de Deus, porque, veja, a mesma coisa
Hoje, 2023, o diabo usa a mesma armadilha numa nova cultura. A mesma. Veja, se você tem o Espírito do Cristo ressuscitado, mulher, e você crê, a diferença é essa, eu creio, eu estou seguindo Jesus, eu estou clamando, muda a minha vida, cura o meu coração, Jesus, o meu jeito, todo dia, treinar isso, treinar, pode ter a idade que for, pode ser velhinho, velhinha, Cristo faz a obra, porque para Deus não tem nada de impossível, não tem aquela coisa de pau que nasce torto, morre torto. Para Cristo não. Nós nascemos um pau torto, mas pelo batismo Ele endireitou. Mas eu tenho que crer, seguir, buscar, me esforçar, para eu receber essa salvação plena na minha vida. Senão estou condenado. Então anunciar, mesmo que meus olhos não vejam, sei lá se alguém aqui está com alguma doença ruim que a gente fala é câncer mesmo, o pessoal não queria falar a palavra, mas hoje o pessoal fala na cara dura, é câncer, então a gente falava doença ruim porque normalmente sempre mata, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, nós não podemos dizer, ô meu irmão, você vai vir aqui na missa, nessa missa aqui comigo, você vai ver se Jesus cura ou não cura essa doença aí. Não fala isso. Tem que explicar isso para a pessoa. Traga essa doença aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você. Porque nós cremos em Cristo. Atenção, entendeu o que é crer? E nós vamos proclamar que Cristo faça a cura. O que é a cura de Cristo? O que é a cura? Opa, olha o que o diabo faz. Olha o que o diabo faz. Está vendo porque que o padre está falando a verdade? O diabo quer derrubar o padre. O que é a cura? Fala aí você, o que é a cura de Cristo? O que é a cura? O que é a cura? Qual foi o motivo que Cristo veio? Para nos tirar da mão do inferno, de Satanás, e viver do meu jeito. Essa é a cura. Então uma pessoa que está muito doente, primeira coisa que quando nós que cremos, ou deveríamos buscar essa crença, devemos orar, é para que Cristo faça a cura, de libertar aquela alma, de todas as injúrias de Satanás, pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser em você, coisas que você ainda não conseguiu mudar, você está preso, presa, está doente, está um caquinho por causa do câncer, mas você ainda está toda presa, numa falta de perdão, você ainda está presa a um abandono do teu pai e você não consegue esquecer isso, uma violência que você recebeu. Veja, quando o padre pede a cura, vamos orar por esse irmão doente, primeiro é a alma, e se Cristo quiser, o corpo também. Por isso que o leproso cai de joelhos diante de Jesus, o Senhor, aquele que é Deus, e ele vai dizer um termo gramatical corretíssimo: Senhor, se queres, eu sei que tu podes me curar. E ali Deus curou ele duplamente, espiritualmente e fisicamente, que o homem não tinha nem mais lepra. E olha que Jesus faz um teste para a própria família que era amiga dele, família de Lázaro. Lázaro não estava doente? Estava com lepra. Jesus sabia. Por que o Jesus não foi lá curar? Porque Jesus queria que eles crescem nele, mesmo que a doença pudesse acabar com Lázaro, mas que eles acreditassem que Cristo era capaz de tudo, que aquela passagem nessa terra não significa nada, se eu não me voltar para Deus. É isso que Jesus queria mostrar. Mas até o fim, lá, Marta e Maria teve que aprender, até o finalzinho, até no dia da morte. Ah, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus dá uma resposta para ela: Marta, eu
Olha, ele tá mostrando que ele é o Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morre jamais. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Veja como Jesus está amadurecendo a gente aqui com as homilias, amadurecendo a mim que sou padre. Eu, topetudo e tudo. Está amadurecendo esse homem aqui. E ao mesmo tempo amadurecendo vocês pela boca do sacerdote, boca de Deus. Por isso que quando o padre ora, os intercessores têm que rezar por mim, para que eu continue falando no Espírito, não falando em mim, homem, mas em Cristo, para tirar a venda que Satanás colocou nos olhos da gente, do coração da gente. Padre, agora eu estou entendendo que a vida de Cristo ela é muito mais do que a minha vida particular. É isso mesmo, que é sair de mim para que eu possa abraçar a causa dele. E na verdade, essa será a grande cura da minha vida. Essa é a grande cura. A física é apenas um brinde que o Senhor pode nos dar. Veja, para Deus não é importante. Tanto é que Ele vai falar: não tenhas medo daquele que pode tirar o teu corpo. O que Ele está falando aí? Que pode te levar ao falecimento. Ele fala: não tenha medo não, porque morreu um filho. Morreu o filho de um acidente. Morreu a filha com droga. Morreu atropelado alguém que você sempre rezou. Não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque o meu Espírito está contigo. Porque você sempre orou. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui é laboratório, não esqueça. Não tenha medo de quem tira o teu corpo. E se não tirar, glória a Deus, é um brinde que eu lhe dou. Eu lhe darei um livramento também. Mas às vezes eu não vou te livrar. Mas eu vou te livrar do maior golpe de Satanás, que é matar a tua alma. O que é matar a tua alma? Ele acabou de falar. É a condenação eterna. É isso que ele veio tirar. É isso que ele fala: tenha medo de viver sem crer em Cristo. Esse é o maior medo que a gente tem que ter. Acredite, irmãos. Por quê? Porque Jesus matou a morte, Ele acabou com a morte, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E a vinda dEle foi para fazer isso. Acabar com o acorrentamento que Satanás coloca na nossa alma, para a gente ter a ilusão de que a vida é minha. Não é dom. Por isso que Ele dá a vida dEle, para falar: eu vou devolver aquilo que um dia pensei que o ser humano deveria ser. Quem? Algo que tem a vida de Cristo, aquela árvore boa do meio do jardim. Eu vim trazer a verdade para o meu povo. E Deus ama tanto a gente, que a gente não tem nem explicação. O que você veio buscar? Em primeiro lugar, eu sei as duas, peça as duas: a cura espiritual do meu filho, e também, se possível, que ele volte para casa. Glória, mas qual é a primeira? A espiritual, Padre. Eu vim pedir, Padre, pela libertação do meu marido, em primeiro lugar. E dois, se ele ficar bom da cabeça. Pode ser que ele nunca fique bom da cabeça, mas que ele seja liberto. Entenda o que Jesus veio fazer. Por isso nós vamos rezar. Eu vou convidar você. É um convite. É livre. Nós vamos orar agora. Nós vamos começar fazendo uma oração. E nós vamos pedir para um pai de família. Ele tem um nome. Muitos aqui talvez conhecem, ouviu falar dele. Arlan, o esposo da Karina, de Yeshua. Que até onde eu soube hoje, ele estava internado na UTI com AVC que ele teve, menos de 40 anos de idade. 2 filhas. O que ele tem mais do que você? Nada. Ele é corpo de Cristo como você é.
Você tem valor. Mas por causa dessa homilia que você acabou de ouvir, eu te convido a sair da tua terra e ir para onde eu estou te enviando. E o Senhor está nos enviando agora a orar por uma parte do corpo dele, que faz parte do seu. O Arlan, que você não conhece. Muitos aqui não conhecem o Arlan. Não importa se você conhece ou não conhece. Ele é um filho de Deus. Ele é corpo de Cristo. E onde ele está agora, o Senhor acaba de pedir para você. Olha aí, os que creem serão salvos. E ele está dizendo para você que crê, quando impuser as mãos sobre o doente e proclamar em meu nome, veja, por que no meu nome? Que é o Espírito de Cristo, eu vou curá-lo. O que Jesus vai fazer? Vai curar. Isso você pode anunciar. Hoje Jesus está curando o Arlan. Já vai dizendo: eu proclamo, no nome de Jesus, na autoridade do meu batismo, que o Arlan, filho de Deus, já está curado. E o Senhor, que é Deus, sabe o que está fazendo, ao permitir essa doença na vida do Arlan e da família do Arlan. Por isso, Senhor, eu ergo as minhas mãos e quero cantar: vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, sopra neste lugar. sopra neste lugar. Vamos cantar agora, nesse momento. O Espírito sopra onde quer. Vamos clamar o Espírito Santo. O vento sopra onde quer. O povo Você canta. ouve o ruído, Fica com as mãos mas não levantadas. sabe de onde vem, nem Nem pra pra onde onde vai. E o que acontece? Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vai raciocinando a oração. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem. Levanta o braço. Vem, vem. Vamos orar, irmãos. Vai. Vem Espírito Santo. Sim, Senhor. Nós já nos colocamos diante do teu nome. Vai lá. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai lá. Vai cantando, vamos embora. Em verdade eu te digo, Olha o termo. quem não nascer de novo, Vai ouvindo. não poderá ver O quê? o reino de Deus. O reino de Deus e a vida dele. Vai lá. Em verdade eu te digo, O quê? quem não nascer de novo, O que acontece? não poderá ver Levanta o braço. o reino de Chama, Deus. peça, com a fé. Você tem, vai lá. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Espírito Santo. Vamos lá. Vem, Vai lá. vem Espírito Santo. O vento, ele sopra onde ele quer. Vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouve. Você ouve o ruído, Só que você não sabe para mas onde. não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Deus sabe. Vai lá. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele Vai lá. que nasceu Braços do erguidos em Espírito. oração. Homens Por e isso mulheres. Vai lá. Por isso vem, 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 Vem Espírito Santo. vem, Vem. vem, vem, Vem Espírito. Ora lá, vem, barra,
Levanta o teu braço, já vai orando, já vai clamando no Espírito Santo. O Espírito que é fogo, a sarça ardente, o fogo que o Senhor derrama, como em Pentecostes hoje. O fogo novo, o fogo do Espírito Santo. Nós agora clamamos. Vai orando, meus irmãos. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, com teu poder. Sim, Senhor, nós clamamos no fogo do teu amor, as presenças de São Miguel o Arcanjo, de São Rafael que traz a cura, de São Gabriel que anuncia a tua vitória nesse lugar. Ó Virgem Santa, Virgem pura, Imaculada Senhora, roga por nós, Senhora, Mãe de Deus. Sim, Senhor, e nós levantamos os nossos braços e declaramos diante do teu altar, Santo, Santo e glorioso. E nós clamamos sobre a vida do Arlan, Senhor. Sim, apresentamos ele agora como oração maior. Vai orando no Espírito mais baixo agora. Vai orando assim. Levanta o braço, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, sobre a vida desse teu filho, o Arlan, eu e a tua igreja, em teu nome, Jesus, cremos e profetizamos que o Arlan recebeu a cura e a libertação na vida dele, Senhor, porque nós oramos por ele em teu nome e cremos verdadeiramente que ele está sendo visitado nesta hora, Senhor. Realiza, Senhor Deus, realiza a tua obra na vida deste homem, realiza o teu querer, aquilo que precisa na vida do Arlan, na libertação que este homem necessita. Sim, Espírito Santo, levanta teu braço, meu irmão, minha irmã, já vai declarando em pensamentos e em palavras, Arlan, em nome de Jesus, nós proferimos a tua libertação nesta hora. O Senhor te visita junto com a Virgem Mãe, a Imaculada Senhora. Sim, Senhor, realiza e completa a tua obra em toda a área da vida do Arlan, o passado da vida dele, as áreas que precisam ainda serem libertas na vida deste homem, desta alma bendita. Ele é teu, Jesus, ele te pertence e nós oramos por ele nesta hora. Vá onde nós não podemos ir, Jesus, e como teus discípulos, nós clamamos a tua vitória na vida do Arlan. E se queres, Senhor, se queres que além da sua alma liberta, reconstruída, restaurada pelo clamor deste povo, vai orando, pelo clamor da tua igreja, realize esse milagre, Senhor, tanto na alma dele, liberta, Senhor, tudo aquilo que é passado na vida deste homem, tudo aquilo que é preocupação, tudo aquilo que foi decretado ao contrário na vida dele, na alma dele, tudo aquilo que foram decepções, tudo aquilo que foi amarrado na vida dele, nós clamamos a libertação tua, Jesus, agora. Tudo aquilo que foram gestos de morte,
anúncio de derrota na vida dele. Tudo aquilo que foi operado na tentativa de derrotar a vida e a história desse homem, eu e a tua igreja declaramos, Senhor, a libertação e a tua vitória em tudo isso, e profetizamos no teu nome, Jesus, que o Arlan recebe nesta hora o bálsamo da cura e da libertação na vida e na alma dele. E se tu queres sobre o físico desse homem, Senhor Deus, pela intercessão da tua mãe, Senhora Maria, ó mãezinha, Senhora, interceda ao teu filho, se for da santa vontade dele, que seja restituída a saúde física do Arlan nesta hora. Vai orando, irmãos, levanta teu braço, creia na ressurreição do Senhor, faz um clamor a Cristo nesta hora, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa agora reacender a misericórdia no corpo do Arlan. Vai orando. Levanta a tua mão diante do crucifixo do Senhor e vai desejando que o corpo de Cristo seja visitado agora, todo ele, alma, corpo e o espírito do Arlan. Que o Senhor complete a obra na vida da família da Karina, que ela seja consolada pela oração deste povo, pelo clamor da igreja, pelas filhas do Arlan, que nesta hora também estão aflitas e angustiadas com a enfermidade do pai. Que toda a dor desta família se converta agora na presença da Virgem Mãe Maria. Toda a família envolvida, da família do Arlan e da família da Karina, sejam agora consolados pela intercessão da Mãe Maria. Ora Shiralai, levanta o braço, meu irmão, não para não. O Senhor já é a vitória na vida destes irmãos. Esse é o querer de Deus, que a igreja se una num só corpo, num só espírito, e proclame que Jesus é o Senhor na vida desta família do Arlan. Arlan, Deus te chamou, Ele te visitou agora. Bendito é o nome de Jesus, glorioso é o nome santo de Cristo Jesus, que já venceu a morte. Isso, meu irmão. Glória seja dada a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. O Senhor me deu uma visão, Padre. Até mesmo antes de o Senhor pedir para que a igreja estendesse as mãos para Jesus crucificado, a imagem que o Senhor trazia ao coração era muito linda. O Senhor ao lado do leito, e Jesus ele passava, percorria as suas mãos sobre o corpo do Arlan. Eu não o conheço, mas eu creio que nesta hora ele foi visitado, e justamente confirmando isso desta oração do Padre. Quando começamos a orar, a imagem que vinha ao meu coração era Jesus no quarto. Eu não sei aonde ele está, não sei se ele está no hospital, mas Jesus visitava no leito e percorria as mãos dele por todo o corpo. Isso já é uma vitória. Como assim o Padre dizia, já é uma vitória. Consideremos como a vitória de Cristo. Nós intensificávamos a oração, amados. O Senhor me deu toda esta assembleia, porque não só o Arlan, mas muitos aqui estão passando por situações difíceis. E quando clamávamos o Espírito Santo, o Senhor me mostrava todos nós como se fossem banhados por uma chuva. Amém, Jesus. As roupas molhadas e nós olhando para o alto. Amém, Jesus. E no alto o Espírito Santo nos lavando por completo. Eu creio, Senhor. Recebe em nome de Jesus, levanta
levanta tuas mãos e diga: Jesus, eu recebo este lavar do Espírito Santo. Eu recebo, Senhor, esta água do Espírito Santo que me purifica nesta noite. Eu recebo o teu renovo, Senhor, nesta noite, assim como a família do Arlan recebe também esta graça do Espírito Santo. Canta forte, erga teus braços e diga ao Espírito Santo: vem, vem Espírito Santo. Diga, meu irmão. Por isso vem, vem, vem. Peça, peça, vem, peça agora. vem, Deixa Deus confirmar na tua vida isso, vai. Vem, 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 vem Espírito Santo. La banheira, la banheira, la banheira, la banheira, la. Vem Espírito Santo. Eu creio, Senhor. Eu creio que o teu corpo da igreja está sendo visitado agora, Senhor. O vento sopra pra onde quer. Você ouve o ruído, Mas não sabe de onde vem. mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Vamos lá, para terminar esse clamor, vamos lá, sim. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Para toda a igreja agora, tomando posse da graça, vai lá. Por isso vem, 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 vem. solta a voz, vai lá. Vem o quê? Vem Espírito. Oriera, nada, 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 nada. Vem Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem na minha vida, na minha casa, completa a tua obra hoje. Ora lá para Handaraye. Ora lá para Handarabara. Sim, Senhor, eu creio verdadeiramente, plenamente, que o Senhor hoje visitou a minha casa, visitou a minha vida. Ora lá para Handaraye. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Termine rezando junto com o sacerdote. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre. Os pecadores. Agora, faz o gesto e reza: cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo. São Miguel o arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. São Marcos, rogai por nós. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos. Entrega tudo isso como um grande